Seja bem-vinda, Leoa, seja muito bem-vindo. Você também que nos acompanha aqui no Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Que honra, que satisfação ter você aqui. Mais um episódio, essa quarta temporada está incrível. E hoje eu estou aqui com uma mulher sensacional. Que honra, Mari, receber você aqui. Obrigada, Sabrina. Estou muito feliz. Que alegria esse convite aqui. Ai, meu coração fica preenchido, com certeza. Para mim, uma satisfação, e eu tenho certeza que para você também, porque nós estamos com uma mulher extraordinária, que é mentora, professora como eu, palestrante. Ela que tem uma empresa que, além, isso me veio agora, de cuidar da gente dentro de um lugar de compreensão do idioma da língua inglesa, ela vai falar mais sobre isso, nos leva adiante, nos impulsiona, nos traz a oportunidade, ela vai falar também sobre isso, de entendermos qual é a função do inglês ou de um idioma diferente do nosso na nossa jornada pessoal e profissional. Então, seja muito bem-vinda! Obrigada, obrigada. Ai, gente, é sério, é uma alegria estar aqui, estar nesse ambiente com você, com essas conexões todas, que nada é do nada, como eu sempre falo. E eu acredito que tenho muito a contribuir. Eu espero que esse podcast seja, assim, maravilhoso com o que a gente vai compartilhar. Ai, maravilhosa. Mari, eu já dei um rápido spoiler, eu fiz de propósito, mas sem muitos detalhes, a gente vai construindo isso juntas sobre a tua jornada profissional, o teu background profissional hoje. Mas eu queria que você, sempre a gente começa assim, pudesse trazer para nós, eu vou anotando, vou aprendendo com você, como foi que você, ali na sua infância, iniciou seus primeiros pontos de idealização profissional? Quem era essa menina? Conta para Ai, nós. essa menina era uma menina muito sonhadora, sempre. Tanto que todas as músicas que falam sobre sonhos mexem Uau. muito comigo, muito mesmo. Falar sobre sonhos, sobre realização é algo muito profundo. Então, eu, que sou a mais velha de duas irmãs, né? Vim da Zona Leste de São Paulo. Eu posso provar, assim, que da onde eu vim, não tinha como sonhar muito grande. Do tipo, para muitas pessoas é normal você querer sonhar em ir para Disney. Eu não podia sonhar em ir para o Beto Carreiro. Tanto que todas as vezes que eu fui Uau. pro Beto Carreiro, choro em todas. Porque tem algo muito forte ali pra mim. Eu vi Beto Carreiro só na TV. Então eu sei que ali tem algo com a minha criança, sabe? E eu sempre, como irmã mais velha, tinha as ideias de brincar. E a minha brincadeira favorita era o quê? De escolinha. Que legal. Eu juro. Então, assim, esse instinto de querer ensinar não é de agora. Então, eu tinha minhas irmãs como as minhas alunas, eu via todo aquela coisa fantasiosa. Minha mãe me dava papel, caneta. Então, assim, a minha mãe sempre me incentivou para tudo isso, da escolha até de material da escola. Então, eu lembro muito claro, assim, dos meus 6 aninhos indo para a escola, os 7, eu lembro do nome das minhas professoras. Então, a questão com o aprendizado, com o ensino, foi desde pequena. Olha só, e eu costumo dizer, e Mari já está nos ensinando isso, que o nosso dom, aquilo que a gente carrega de tão especial em nós, está conosco desde sempre. E muitas vezes a gente esquece de voltar lá nessa menina. Por isso que eu começo por aí para a gente se perguntar o que é que ela gostava, o que é que encantava, o que é que fazia ela perder a noção do tempo. E você traz para nós essa essência da docência, de levar o conhecimento adiante, de gostar de depositar sobre o outro aquilo que você carrega. E você falou uma outra coisa também que já me marcou, que hoje me preocupa um pouco, que é muitas vezes diante dos nossos cenários e dos nossos desafios, a nossa falta, eu diria, de gás para voltar a sonhar. Ai, sim, eu tenho muito assim, que às vezes eu me percebo engavetando alguns e eu falo, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô me sabotando. Eu tô colocando na gaveta porque eu acho que vai demorar, ou eu tô colocando na gaveta porque eu acho que eu nunca vou realizar. Alguma coisa tá me sabotando, eu não posso fazer isso, porque querendo ou não, a gente com as nossas construções, por exemplo, as viagens que eu fiz para Europa quando eu fui fazer meu intercâmbio, gente, era impossível pensar isso do tipo, como assim eu vou para Paris, né? Era uma coisa inimaginável. Ir para a Disney, uma coisa que eu nunca pensei, ir para o Beto Carreiro que eu via na TV. Então eu reforço essas coisas que é muito forte para mim, do tipo, é possível realizar um sonho. É possível estar num palco, é possível estar num podcast, é possível tantas coisas. Então são pequenos sonhos que às vezes a gente se sabota e fala, não, não consigo. Às vezes é muito difícil. E não é. Não é. Ai, que delícia. E vem cá, essa menina que tinha sonhos e que muitas vezes
se via nesse lugar de querer alcançar coisas que a certa altura eram inimagináveis, ela foi para fora do Brasil. Conta para nós, porque nós estamos diante de uma menina que sempre sonhou, que não esteve limitada às suas circunstâncias, que sempre amou lecionar, que sempre amou o conhecimento. Conta para nós o que aconteceu nesse caminho aí. Pois, vamos lá. Resumindo a história, né? Porque na minha infância, sempre morei na Zona Leste com as minhas irmãs. Teve uma época que a gente foi morar de favor numa casa de uma tia, até a casa que minha mãe estava construindo ficar pronta. Então, assim, na região que eu morei, na minha família, nunca ninguém tinha ido para outro país. Então, eu sou a primeira pessoa da minha família a ir para outro país. Então, eu fui também por conta do quê? Eu posso mais. Eu já tinha aquilo dentro de mim, eu sempre tive dentro de mim. Eu posso mais. Isso aqui não pode ser para sempre. Não, não pode. Era um inconformismo da realidade que eu via, do tipo, não é possível que eu vou viver sendo assaltada, porque eu fui assaltada 2 vezes. Uau. Então, era ali, eu passava tanta coisa na minha cabeça do tipo, eu não posso ter isso pro resto da minha vida. Isso não é o que eu mereço. Eu sou filha de Deus e ele não quer isso pra mim. Então, eu queria sempre mais. E foi assim, buscando trabalhar para fazer mais dinheiro. Foi nessas outras ambiências que eu ia escutando outras histórias, conhecendo outras pessoas. Por isso que hoje eu também tenho isso muito forte. Os ambientes que a gente busca mudam muito os nossos pensamentos. Muito, 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 muito forte. E eu vejo que ter crescido na Zona Leste, da onde eu vim, foi uma coisa muito forte. Foi o que me deu essa potência, esse gás para eu posso mais, eu quero mais, isso aqui não pode ser o meu limite, sabe? Então, eu fui fazer a minha faculdade, na faculdade eu via que tinham pessoas com carro. Quem que eu conheci que tinha carro era rico na minha cabeça. Ah, pessoa que ia fazer uma viagem de avião, a primeira viagem de avião que eu fiz, eu tinha 21, Uau. 22. Uau. Então, assim, para mim ir quebrando essas bolhas, era muita coisa que tipo assim, mas você veio daqui, você não pode. Mas quem falou que eu não posso? Então, eu não via isso como a minha realidade, como a minha verdade. E eu queria para mais. A primeira vez que eu vi alguém, isso é muito engraçado, com um celular que era touch. Eu falei, gente, como assim? Isso existe. Existe, não é só com botão. Então, eu ia me impressionando com essas coisas, porque eu tava na faculdade. E aí, eu fui crescendo, falei, não, se eu fizer inglês, eu vou ganhar mais. E aí, eu fui para uma ambiência onde as pessoas queriam aprender inglês e que todos os meus professores tinham viajado para fora. Eu, como assim você pode viajar para fora? Então, já, de novo, estourando umas bolhas, fazendo eu pensar em outras coisas. E aí, me questionando, tipo, será? E aí, ficava com aquilo na minha cabeça, com aquilo na minha cabeça, e eu, gente, então tá. Vou pensar como. E quando eu decidi fazer intercâmbio, minha mãe, você tá doida, Mariana? Fazer intercâmbio não é só você ir pra lá, eu preciso de um carro e isso e aquilo, se trata de um trabalho legal. Eu falei, mas eu vou. Olha que incrível. Você já falou mais um conjunto de coisas fenomenal. Primeiro, é, questionamento. Se a gente não tomar cuidado, a gente vive a nossa vida num conformismo, numa mornidão. E às vezes nós ficamos muito imersos dentro da nossa realidade presente. Você não? Você olhava para aquele cenário, inclusive você trouxe para nós um questionamento sobre viver sendo assaltada. Gente, isso é bem sério. Você Sim. disse não, chega. E muitas vezes, mulherada, a gente não consegue dizer chega. E talvez essa seja a mensagem que está chegando para você agora, seja no YouTube, seja no Spotify, para ouvindo a Mari você dizer: é isso. Eu estou vivendo essa realidade financeira, relacional, profissional, existencial que seja, mas eu simplesmente estou conformada. Não, você não se conformou. Exato. Você não se conformou e a partir daí você não se limitou. Mas você poderia ter ficado conformada. Você poderia ter permanecido ali, dentro daquela que seria a realidade posta para você. E aí vem, então, uma segunda coisa que eu quero que você desenvolva mais, que é ambiente. E a importância desse ambiente dentro daquilo que, de novo, nos molda e nos leva a tomar decisões. Porque não tem como a gente desver o que a gente viu. Eu juro. A ambiência é literalmente essa sua frase. Não tem como a gente desver. E é um sentimento que causa na gente que não se explica. A gente se impressiona, pelo menos eu, né? Eu sou muito sanguínea, então eu sou comunicativa, eu falo, 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 falo. E aí eu fico olhando assim. É as horas que eu fico em silêncio, porque começo a observar. E eu fico, gente, olha esse lugar. Olha essas pessoas. E aí eu começo a observar o ambiente
como todo mundo se comporta, do tipo, Uau. esse comportamento aqui é assim, então é por isso que essas pessoas têm esse resultado, é por isso que essas pessoas almejaram o que elas queriam. É isso que eu não sabia, então é isso que eu tenho que começar a fazer? Ah, entendi. Então, o observar, vindo de uma pessoa falante, é o meu silenciar, é o meu me projetar do tipo, isso eu gostaria. Então, tudo bem se eu tô num ambiente que fala, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é o que eu almejo. Porque a gente vai fazendo as nossas próprias escolhas conforme a gente vai evoluindo. Porque a Mariana, criança, pra Mariana adolescente, morando no mesmo bairro, ok. Só que, querendo mais, eu falei, o meu ponto de virada, vamos dizer assim, é eu Sim, conseguir um emprego. sim. Então, com 15 anos, eu fui trabalhar na pizzaria da minha tia, e eu via aqueles clientes que chegavam, e eu observava já aqueles clientes. Aí depois eu falei, gente, trabalhar só final de semana aqui não dá. Eu quero mais. E aí eu fui trabalhar Querer como mais. estagiária no INSS. E aí eu fiquei no RH. E minha mãe, meu Deus, R$ 145 era o meu salário. Mas aí minha mãe, você vai pagar pra trabalhar? Eu falei, mãe, mas eu vou ganhar experiência. E lá, de novo, atendimento. Trabalhar com pessoas é algo muito meu. Muito. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. E tem gente que fala, ai, trabalhar com pessoas é difícil. Eu Eu amo. amo! E se você não gosta, Tá olha tudo para aqui certo. pra gente, tá tudo certo. E às vezes a gente não se dá conta nem dos nossos gostos, das nossas habilidades, né? E aí? E E aí? aí? Conta, conta! E fui observando o movimento de pessoas conforme eu ia mudando de trabalho. Dali eu falei, eu vou fazer gestão de recursos humanos. É uma coisa que eu gosto, eu já estava dentro do RH do INSS, e eu gostava daquilo, aprendi coisas simples, de arquivo, de programa, de organizar papel. Eu falei, nossa, quero trabalhar com pessoas, atendimento, quero. Fui muito feliz na minha faculdade, me evolui muito, vendo de novo, observando as pessoas, aquela ambiência, os meus professores, porque isso tem uma coisa que já tinha em mim, por mais que eu fazia RH, pensava um dia em ser gerente, Uau! né? Falar, nossa, um dia ser gerente de RH. Mas o destino não quis isso. E aí, por mais que eu trabalhei na minha área, fiz parte de recrutamento, fui demissão, treinamento, tudo de RH, assim, eu fiz de tudo um pouco. E dali eu falei, mas eu quero mais. E aí eu fui para uma outra empresa para ganhar R$ 800. Eu falei, gente, de 145 fui para Uau! 520, Um 800. salto! O salto foi gigante. E lá eu trabalhei como auxiliar de escritório, mas eu queria ir para RH. E aí eu pedi, falei com o dono dessa empresa, que era um dono italiano, mas morava no Brasil há muito tempo. E ele falou, não, tudo bem. Fui pro RH. E lá eu trabalhei fazendo entrevista com as pessoas e, de novo, pessoas. Sempre. Amei, amei, amei. E eu falei assim: é isso. Agora eu quero ganhar mais. E ali eu já cheguei no meu limite. Eu sabia que ali não poderia ganhar mais. Eu falei: agora eu vou buscar algo melhor. Porque eu estou fazendo inglês. Então eu Uau! mereço ganhar mais. Porque eu estou investindo em mim. Uau! Uau! O investimento em mim foi esse. Ou seja, a partir dali também uma compreensão de que se eu estou investindo em mim, eu Eu mereço, eu mereço posso mais. ganhar mais. Total. E aí você já estava fazendo inglês? Aí eu comecei a fazer inglês quando eu tava nessa empresa, que eu já ganhava um pouquinho mais, né? Foi pra, de 800 foi pra 1.200. Falei, nossa, gente, eu tô rica. Uau! Tinha um cartão de crédito, tava achando assim, Chiquérrima! muito chique. Lá com os meus 20. E aí, com 21 foi quando eu entrei pra fazer inglês a primeira vez. E aí eu falei, gente, todo mundo aqui é mais novo do que eu sou a mais velha. Eu me sentia humilhada. Aí eu falei, não, fiquei ali quase um ano, mudei e fui pra outra escola de inglês. Nessa outra escola de inglês, eu falei, nossa, todo mundo aqui é mais velho, eu sou a mais nova. Aí eu me senti humilhada também, uma vergonha de falar. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou falar essa língua. E aí falei, não, tá tudo certo. Vou me reservar aqui porque não quero me expor. Eu me sentia muito exposta naquele Tá. ambiente, vendo que tinham pessoas que se desenvolviam, que falavam, que entendiam, e eu toda perdida. Gente, que página? Perdida. Mas perdida, eu só ia porque eu falava, tô pagando, é pra colocar no meu currículo porque eu sei inglês, mas eu nunca vou usar. Eu já colocava isso pra mim, que eu nunca vou usar inglês. Nunca. Aí, fui pra essa outra empresa, e lá tinha meus benefícios e conheci pessoas que tinham ido fazer intercâmbio. E falava comigo, me emprestou. Hoje essa pessoa mora na Austrália. Na Austrália, eu acho que é. E aí ela me emprestou um livro em inglês para eu ler. Primeiro livro de inglês, Como é o nome gente. dela? Patrícia, ela Um trabalhou comigo. beijo para Patrícia, gente. Uma salva Juro. de palmas, porque existem anjos que, por mais que a gente não se dê conta, são literalmente recrutados para nos ajudar Com toda e certeza. fazer com que pequenos movimentos se tornem grandes Demais. transformações. Demais, demais, E demais, aí, demais. Patrícia emprestou o livro. Li, tava num relacionamento que ele também ia fazer um intercâmbio, eu ia fazer a minha pós. E aí eu falei, não, então vai ficar um namoro à distância. Não deu certo. Mas ele foi também a ponte para ir para Dublin, que é onde eu escolhi. Uau.
E cancelei a pós, não ia mais fazer, resolvi fazer o intercâmbio. O dinheiro da minha rescisão foi o dinheiro contado para ter 3.000 euros para eu ir para o meu intercâmbio. E todos os milagres começaram a acontecer por conta dessa minha decisão. Então eu falo que é total, gritante, brutal assim, uma decisão muda um destino. Uau, repete isso. Uma decisão muda um destino. Literalmente. Se eu não tivesse decidido ir fazer meu intercâmbio, eu não seria professora de inglês hoje. Uau. Não E teria. aí foi para Dublin, 3.000 euros. O que é que aconteceu lá? Eu falei, gente, é como se eu tivesse me jogado no meio de uma floresta para nível de sobrevivência. Tá. Esse era o sentimento. Eu falei, meu Deus, eu tô louca. O que eu tô fazendo aqui? Começou a vir vários gatilhos. Porque aí eu falei, gente, tá eu e Deus. Eu no Sim, avião, eu sozinha. não levantei da cadeira do avião nem pra ir no banheiro. As horas todas, sei lá, dá 12 horas mais ou menos de avião. Você ficou. Fiquei. São Paulo pra Madrid, Madrid pra Dublin. Eu só levantei pra ir pro outro voo, de Dublin pra Madrid. Ou de Madrid pra Dublin. Madrid para Dublin. Porque eu falei assim, meu Deus, meu Deus. E eu vi, a hora passou que eu não vi. É absurdo, assim. Era o sentimento do tipo, uma bolha gigantesca que eu tava saindo. E tudo bem. Eu e Deus cheguei lá, as linguagens, eu tentando entender, porque o meu inglês era o básico do básico do básico, por mais que a escola falava que era intermediário. Tá. E eu não entendia. Aí o homem na imigração falava, picture. Aí eu, tá, é pra ficar ali pra tirar foto. E aí cheguei, peguei o ônibus pra poder ir pra minha acomodação estudantil, que eu ia ficar. E assim, eu lembro de relapsos, porque eu tava tão, 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 tão aérea. Que eu falei, gente, eu tô em outro país. Eu tô falando outra língua, outra cultura, outro clima, outro tudo. E eu cheguei Eu em tô agosto. aqui. Juro. E o sentimento era que eu não tava sabendo meio que lidar. Era um, sabe assim, um movimento do tipo, que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Que propósito é esse? É óbvio que eu não me questionava quanto a isso, mas eu não me sentia em mim. Era literalmente outro mundo. E lá não tinha celular e smartphone, gente. Era 2013. Então, Tá. meu celular era só com uma câmera, ele já era touch, mas era só com uma câmera. Não tinha internet. Eu tinha o endereço no papel e eu tinha que perguntar para as pessoas Até aonde. chegar. Meu Deus, Mari. Assim, meu Deus do céu, eu cheguei lá. Desse jeito, hoje em dia, todo mundo chega, gente. Então não é desculpa pra ir pra qualquer lugar desse mundo. Porque era no papel pra chegar na casa, no papel pra chegar na minha escola. E eu não sabia fazer as perguntas. Eu queria perguntar onde é e eu perguntava quando é. Eu não sabia a diferença de where, que é o onde, para o when, que é o quando. E aí a pessoa dava uma risadinha, me indicava assim com a mão e eu ia. No fim deu tudo certo. Porque sempre dá certo no final, gente. Não importa. Sempre dá certo. E aí eu cheguei na minha escola, eu cheguei na acomodação. E aí eu, gente, eu Começou um preciso. mundo Um novo. mundo novo começou. E eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que me virar. E agora eu não posso mais parar. Porque se eu cheguei aqui, não tem que me parar. Que lindo. Que coisa linda. Vocês estão vendo, gente, a coragem, a ousadia de, mesmo diante de incertezas, porque a gente quer muita certeza. A gente quer previsibilidade. E muitas vezes, aquilo que pode mudar, como você disse, o curso de todo um destino, é o movimento de uma decisão que isso precisa estar claro, a gente está aprendendo com o Mari. Não é uma decisão que estava 100% desenhada de modo que alguém foi lá levar ela já tinha um pleno domínio do inglês, ela já tinha uma internet 6G. Cara e coragem. Nossa! E aí começa então essa experiência imersiva de vida e de idioma. Quanto Tudo. tempo você ficou lá? Era para ficar um ano, porque o intercâmbio era 6 meses estudando e 6 meses de férias. Então, eu fui também, eu escolhi ir para lá porque ela poderia trabalhar e estudar, Tá. né? Muitos países não tem como, é só estudo. E aí eu falei, não, gente, a minha família não vai ficar me dando dinheiro para eu ficar aqui, não. Ou eu trabalho, não tem o que fazer. Então, quando eu cheguei, comecei a estudar, a escola lá era de segunda a sexta, 4 horas de aula por dia, só inglês. E minha cabeça doía. Eu acho que o primeiro mês eu tive dor de cabeça todos os dias todos os dias para tentar entender aquela língua, era muita pressão. Na casa que eu tava tinha gente, gente, era muita gente de país diferente, com sotaques diferentes. Então, na casa que eu morei, era gente da Letônia, que eu não sabia que era um país, tinha gente da África do Sul, da Coreia do Sul, da Argentina, tinha brasileiro. Então, era um mix de conversas e o que que a gente ia falar? Inglês. Inglês, então assim, ou eu aprendia ou eu aprendia. Para a questão da minha comunicação dentro de casa, na rua, na escola, por mais que eu estava ali aprendendo, mas eu aprendi na rua, vamos dizer assim. Porque depois, quando eu estava todo dia lá procurando o emprego, veio a coreana e falava assim: Você está procurando emprego?
Aí eu tô procurando emprego. Ela falou assim: ah, então amanhã você vem aqui no café que eu trabalho, que lá estão precisando. Eu achei que eu ia fazer entrevista. Só que chegou lá, eu cheguei trabalhando. Falei, amém, não passei por entrevista, já vou começar a trabalhar. É aqui na cozinha mesmo, lavando louça, então não vou precisar falar inglês, amém. Só que um dia faltou uma polonesa lá na frente. E Deus, de novo, é tão bom que colocou um brasileiro nesse café. E ele me ajudou. Ele falou, vem aqui que eu te ajudo. E aí eu comecei a trabalhar lá na frente. E aí eu não ficava só na cozinha, eu comecei a ficar lá na frente fazendo lanche, fazendo café. E eu, meu Deus, eu vou ter que falar. Eu chegava em casa todo dia e chorava. Eu chorava. Eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu preciso falar essa língua, eu preciso entender o que as pessoas falam. E eu não consigo Que forte isso. muito, porque eu falava, como que eu vou conseguir esse trabalho, me manter nesse trabalho para pagar meu aluguel, porque os 3.000 euros uma hora ia acabar. Era só para comprovar que eu ia conseguir me manter pelo menos um ano, mais ou menos. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fui, consegui, de alguma forma, alguns anjos que Deus colocava no meu caminho lá, porque não tem explicação, me ajudou muito. Eu levava o cardápio, eu lia, eu estudava, eu dormia com fone de ouvido escutando a rádio em inglês. Eu dormia, acordava com o fone lá, todo atravessado no Uma pescoço. imersão De vivencial. todos os dias, eu falava, porque eu vou aprender essa língua. Eu vou aprender, eu preciso aprender, porque ela vai me abrir portas para tudo. E literalmente. Depois desse primeiro mês, o segundo mês, eu acho que no terceiro mês é que eu consegui esse emprego no café. Só que antes, eu falava, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E um amigo me indicou pra fazer au pair, pra fazer babá. Eu fiquei um mês cuidando de duas italianinhas maravilhosas, que hoje já estão, acho que com mais de 18 anos. Meu Deus! Juro. E aí eu fico olhando assim, eu falo, gente, o tempo não passa, ele voa. Então, todo esse meu impacto no meu intercâmbio, cuidando de criança, trabalhando nesse café, sofrendo para aprender uma língua que eu não dominava, me fez hoje chegar aqui, onde eu tô, com a profissão que eu tô há 10 anos, e falar, gente, é possível. Porque se eu achei que eu nunca ia falar hoje eu ensino, é porque é possível. E você voltou para o Brasil já dentro dessa visão clara de ensinar inglês? Então, não foi. Conta para nós. Porque nesse primeiro ano, eu falei, eu vou renovar meu visto. Eu ia voltar pro Brasil, mas eu falei, vou renovar, vou ficar aqui mais um ano, porque agora eu quero viajar, porque eu descobri que eu posso viajar. E aí eu fui pra Paris, aí eu fui pra Marrocos, eu fui pra Espanha, eu fui pra alguns Foi países. Fui conhecer o conhecer. mundo, legal. Exatamente. Então, um choque cultural aconteceu forte ali também pra mim, e que eu falei, eu preciso do inglês pra me comunicar em todas essas viagens. Então, era fundamental ter o inglês de qualquer forma. Eu teria que aprender ele, conseguir me destravar muito por conta da necessidade, literalmente. Ela me fez saber, aprender, me virar. E quando eu voltei do meu intercâmbio, depois de 2 anos e meio quase, aí eu falei, não, agora eu tenho a minha formação de RH, eu tenho a Uau. minha experiência e tenho inglês, eu vou voar. Só que não foi isso que aconteceu. Eu conheci uma pessoa no meu intercâmbio que morava em Santa Catarina. Ficamos juntos por 10 anos, né? A gente chegou a casar, mas nos divorciamos recentemente. E de uma forma muito respeitosa, né? A gente respeitou o caminho que ambos quis seguir. Mas eu cheguei em Santa Catarina, sou de São Paulo, né? Daqui que Mundo eu tava novo de contando, um mundo novo novo. de novo depois do intercâmbio, porque eu falei pra mim, eu falei, gente, eu acho que São Paulo não é mais pra mim. Eu não quero voltar pra casa dos meus pais naquela realidade. Eu falei, eu não vim e conheci o mundo do jeito que eu conheci pra voltar pra onde eu tava. E aí eu me neguei, falei, não aceito. E aí, de novo, veio ele como uma ponte, né, pra mim, pra eu conseguir mudar de vida, assim, literalmente de profissão, destinos que se cruzam, né? E ele foi fundamental, eu entendo que ele foi literalmente uma ponte pra mim, pra Uau, isso. que lindo. Então, lá foi procurando emprego em RH, eu não consegui, e eu falei, eu vou ensinar o que eu sei. Eu vou ensinar inglês. Olha só como esse inglês chegou e aí você começou. E aí eu Daí você fui dar começou. aula de inglês numa escola. Comecei com criança, né, a partir dos 7 anos, fui para adolescente, adulto e até a terceira idade. Eu fiquei lá nessa escola por um bom tempo, virei coordenadora pedagógica, virei amigo dos donos. Então, assim, foi uma escola para mim de vida, de tipo, mudar a profissão, começar a minha profissão do zero depois Na num área alto impacto. acadêmica mesmo. Total. Uhum, uhum. Então, nesse meio tempo que eu dava aula lá, eu comecei a ensinar do meu jeito. Para algumas pessoas eu ia na casa, ou as pessoas vinham estar na minha casa, porque eu falei, gente, o jeito, o método da escola tradicional não funciona. Eu Sim. sei o que funciona, eu passei na pele o que uma pessoa Você precisa para viveu isso. viajar. Exato, para viajar, para estudar, para fazer o que ela quiser. Então, eu vou ensinar do meu jeito. E eu comecei a ter alguns alunos e não deixei de dar aula particular, não deixei de dar aula para escola, só que eu falei, gente, eu tô acreditando tanto, 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 tanto no que eu faço, eu vou seguir o que o meu coração tá pedindo. Sim. E fui.
E já se foram 10 anos dessa minha decisão. Meu Deus. E o que que você diria pra gente que ouvindo você diz, nossa, que fantástico, mas eu acho que inglês não é pra mim. Quando a pessoa pensa isso, eu entendo que ela vive em um ambiente que não desenvolva que é possível para ela. Eu falo isso por mim, porque minha mãe não fala, meu pai não fala, minhas irmãs não falavam, ninguém da minha família falava, ninguém tinha viajado pra fora, por que eu vou falar inglês? Não tem porquê. No meu trabalho eu não preciso, na minha casa eu não preciso. Então, o ambiente em que não se há necessidade, a pessoa realmente começa a internalizar. Eu não preciso também não. Por que eu vou fazer isso? Até que a vida quer te puxar pro mais e ela vai te exigir esse inglês uma hora. E é o mais não só questão profissional, mas é de pessoal. A pessoa tem o sonho de conhecer a Disney. Gente, eu preciso falar o mínimo do inglês. Ah, mas tá, não é a Disney, é qualquer lugar da Europa. Na Europa você vai falar inglês, não importa pra onde você vai, é o inglês que vai fazer a comunicação acontecer. E eu entendo hoje como uma pessoa que tem, né, trabalhado a comunicação, tá aqui hoje é muito assim um sinal do tipo a sua voz no mundo ir além, né? É muito sobre comunicação. Então, a comunicação bilíngue, e eu vou trazer o inglês porque é a língua mais falada no mundo, Sim, por favor. ele traz todo um contexto por trás do tipo assim, de abrir portas para sua vida pessoal e de carreira. Eu falo isso por experiência própria, né? Mudou minha vida, literalmente. O inglês mudou a minha vida, mudou minha profissão, fez eu realizar sonhos. O inglês fez eu ganhar mais. O inglês foi assim, gente, disruptivo na minha vida. E que se eu tivesse desistido, não estaria aqui hoje. Não estaria. E é nítido. Então eu quero que mais pessoas falem inglês. E que além disso, né, é comprovado cientificamente que você, quando fala uma segunda língua, você está desenvolvendo o seu lado esquerdo do seu cérebro. Fala mais disso. Você está se tornando mais inteligente, né? Você está usando as suas sinapses aqui que vão fazer outras conexões, que é o lado da coordenação motora. Que muita gente não pratica. Se você toca um instrumento, você já usa. Mas o inglês é muito isso. E vai para além. É questão de você não ter Alzheimer lá na frente. Então, desenvolver uma segunda língua é extremamente fundamental. Uau, vocês têm noção, gente? Porque a gente muitas vezes se coloca exatamente nesse lugar de dizer, ah, não, não é para mim, não, no meu trabalho eu não preciso utilizar. Vai muito além de simplesmente ter o domínio sobre um outro idioma, sobre se comunicar quando você sai do seu país. Olha só a bagagem que surge a partir daí. E hoje, conta para nós. Como é que a gente pode aprender inglês com Mari? Porque eu sei que você desenvolveu o seu método, então conta para nós. E como é que a gente pode aprender inglês do seu jeito? Ai, maravilhosa. Aprender inglês com o meu método é totalmente diferente das escolas tradicionais, que nem eu comentei, porque eu vi o que realmente é necessário para uma pessoa se desenvolver, para ela destravar, para ela. Ai, meu Deus, eu consigo. Nossa, é possível. Porque tanto que eu coloquei o nome do meu método de método leve. É lógica, estrutura, verbo e experiência. Fala de novo para nós. Método leve. Exato. Pega essa visão. O L é de lógica, porque em inglês tem Lógica. uma lógica por trás para que a gente consiga entender como a língua funciona, que não é a mesma estrutura a lógica do nosso português. Tá. A parte estrutural. Nessa estrutura, você entende como você vai fazer uma pergunta, uma afirmação no positivo, negativo, presente, passado, futuro. É tudo na parte estrutural, né? Que é um formato diferente. Verbo, não é? Porque sem verbo não tem ação, não é. Eu falo que verbo é vida. Gente, é ação. Se você não tem a É. ação que você quer, é igual falar, eu quero essa água. Você não sabe falar, eu quero? Tá, e aí? E E a água, aí? o que que você quer com a água? Você quer que eu te dou? Você quer que eu compre? O que você quer? É Amei. Sem ação. verbo, sem ação. Exato. E a parte de experiência, que é você pegar tudo isso e experienciar na fala, na escrita, na leitura, na audição, que é quando você vai ver uma música, um filme, uma série, uma viagem, e damos aí pra explorar várias, várias coisas. Meu Deus. E aí? A gente pode te contratar para ter aulas individuais com você? Tem um grupo? Fala aí. Lança Bora. isso para o mundo aqui. Pois bora, eu tenho formas de atender com aula particular, se a pessoa está muito decidida do tipo, não, eu não tenho tempo, eu preciso decidir nessa hora, se minha agenda estiver disponível, né, gente? Porque minha agenda Caso hoje já da está mais agenda, a perto, agenda dela é hoje está lotada, lotado, gente. exatamente. Então, se há disponibilidade para isso, a gente encaixa para aula particular, né? A pessoa às vezes tem uma palestra para dar específica em inglês, por exemplo, que eu tenho, no caso, uma aluna que é nesse caso, né? Ela é médica, vai dar uma palestra em inglês. Ela precisa do inglês específico para a área dela. A gente treina isso. Um inglês mais instrumental, né? Exato, exato. O vocabulário muda, né? Não é só a parte básica ali do inglês. Já vem com nível intermediário avançado aí é diferente. Sim. Atendo em grupo.
Que o grupo é maravilhoso, incrível, que dá pra gente tirar muitas dúvidas, a gente faz conversação. Em grupo é uma coisa assim incrível. Eu amo trabalhar em grupo, até porque, de novo, é a parte da ambiência, mesmo estando no online. Então você conhece outras pessoas, você tira suas dúvidas, ou alguém tá tirando dúvida que é a sua dúvida. E é muito, 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 muito bom. Eu amo trabalhar com as turmas, é fantástico. Sem E falar que a gente conhece outras pessoas, é, já tem toda aquela interação, aquele momento daquele ambiente gostoso em que está todo mundo, cada um dentro da sua própria perspectiva, exatamente. buscando romper, né, a Total. limitação de só falar um A idioma. Que maioria legal. chega e fala, ai, meu inglês tá no zero. Eu falo, não tá. Você tem aquela coisinha do inglês ou do curso que você fez aí, Verbo foi to aleatório, verbo to be. be famoso. Então, ela sempre vai ter essas questões ali. Então, ninguém chega do absoluto zero. Alguém sempre vem com alguma coisa e é lá no grupo que a gente vai organizando. Eu falo que eu vou organizando em caixinhas, né? Ah, essa aqui é a caixinha do to be, essa aqui é a caixinha dos 3D, quem é meu aluno sabe o que que é. E aí a gente vai organizando para a pessoa conseguir, por ela mesma, se tornar independente. Ela sabe de onde pegar as informações e criar o que ela quiser, para onde Uau, ela quiser. uau. Uma pergunta que veio agora para te fazer. O que significa o inglês para você? Ai, inglês é transformação. Que Muita lindo. transformação, literalmente, o inglês transforma. O inglês ele é rico, o inglês ele é próspero, ele é abundante, você faz conexões que você não imagina, você começa a se tornar tão independente, tão autoconfiante, porque você fala, não preciso de um tradutor. Vamos supor que você está lá na sua viagem. Na sua viagem, você vai pensar, ai, eu não sei falar, eu vou pegar aqui meu celular para traduzir. E se não tem internet? É Ou se não tem a verdade. bateria? Você se torna tão independente que você não depende de nada dessas tecnologias para te ajudar. Que ajuda num certo momento se você precisar, né? Óbvio. Mas é a independência. O inglês te traz essa transformação para você acessar outros mundos. Eu vejo muito isso. E foi o que aconteceu comigo, né? Então por isso que veio a palavra transformação quando você perguntou. E eu amo. Poderoso, É muito, é poderoso. muito. Transformação, abundância, abertura de caminhos, de lugares. Mari, para a gente encontrar, então, você, fala para nós o arroba, para que você possa dizer, assistir você, quero saber qual o investimento, como começar, fala para nós. Arrasou. O meu arroba do meu Instagram é inglês da Mari, com dois Is. Tudo junto. Então lá vocês vão encontrar, já tem um conteúdo ali, vocês vão conhecer um pouquinho nos stories, porque aqui vai além do inglês, né? Nós somos uma pessoa, antes de tudo, antes de ter uma professora, uma mentora, uma palestrante, que um dia foi aluna e que hoje quer que mais pessoas se transformem. E sabe o que é gostoso, Mari? Como ela é muito ambivalente, ela também tem conhecimento sobre comportamento humano, sobre padrões emocionais. Então, é um inglês que, além de leve, é um inglês para a vida. É um inglês para que cada ser humano possa ser único, próprio, Exato. contando com teu auxílio. Que mensagem, esse é um momento que é sempre surpresa e vocês que estão conosco já sabem, você gostaria de deixar, imortalizar, para quem daqui a pouco importa, um mês, um ano, não sei quando esse conteúdo chegou até você, estiver sentado à mesa com a gente e chegar nesse momento ouvir aquilo que você quer derramar aqui sobre nós. Ai, é de emocionar, porque veio muito forte, assim, de não desista dos seus sonhos. Que lindo. Porque toda a força que você precisa já tá dentro de você. Ai, gente, ela não é maravilhosa? Então, arroba inglês da Mari. Não desista, toda a força já está dentro de você. Nós estamos diante de uma profissional brilhante, como ela falou, mentora, palestrante, método autoral, mas de uma menina que nunca deixou de sonhar, que brincava desde a infância de escolinha, que sempre se questionou sobre eu não vou mais viver diante dessa realidade inóspita, que sim, em algum momento disse eu vou trabalhar para fazer dinheiro Sim. e que descobriu que os ambientes, eles têm uma comunicação e eles moldam comportamentos e a partir daí ela com esse olhar, vocês já viram como o olhar dela é vivo? Começou não só a observar, mas sabe o que eu vejo, Mari? Você estava disponível para aprender. Sim. Por isso que você ensina muito E bem. eu amo Por quê? aprender. Porque se a gente não está disponível para aprender, é muito difícil que a gente consiga ensinar. E aí vem toda essa jornada de uma mulher que ganhou o mundo. Vocês têm noção? E que honra, que bom que você voltou para cá Ai, amei. para nos ensinar, para testificar
para nós que é possível e eu não tenho dúvida de que só está começando. Quero Amém. declarar isso aqui, Amém. deixar isso documentado, porque virão turmas maiores, virão imersões, virão muitos projetos, virão, eu diria, eu diria estruturas que vão reforçar e imortalizar aquilo que um dia você decidiu começar e fazer. Muito obrigada, viu? Ai, amém. Sai, eu que agradeço, estou muito feliz, obrigada mesmo. Compartilhar aqui um pouquinho da minha história é algo assim transformador. Eu acho que está muito forte em mim essa palavra, porque eu sei que um podcast que a gente ouve assim transforma as nossas ideias, nossos pensamentos, faz a gente olhar as coisas com outros olhos e tá aqui com você. Você com certeza é uma inspiração de ser tão boa profissional quanto você, ótima, excelente assim, porque eu me inspiro. Eu gosto muito de estudar, porque eu também gosto muito de ensinar, né? Aprender pra mim é. Sou uma eterna aprendiz, se eu for dizer. Ai, maravilhosa demais. É isso, eu canso de, aqui no podcast, tomar decisões. Eu já tomei uma decisão, façam isso também. Como também ouvindo outros podcasts, muitas vezes eu tenho inspirações, ou eu faço um alinhamento de uma rota que seja, ou de um pequeno ajuste que fazem toda a diferença lá na frente. Muito obrigada, viu, Ah, Mari? obrigada, Sá, obrigada também. Nossos Instagrams estão aqui na descrição, então você vai lá falar com a Mari, curte o episódio, comenta, compartilha, seja generosa, leve esse conhecimento a mais pessoas. Eu sei que você conhece alguém que diz, inglês não é para mim, e você também precisa nos ajudar nessa corrente do bem para que essas pessoas que não só assistam o episódio, conheçam a Mari, conheçam aqui o nosso instituto, que é um instituto que tem por missão monetizar o conhecimento, os dons que Deus depositou na vida das pessoas para que elas possam ser quem elas nasceram para ser. Então, muito obrigada. Fica com Deus, né, Mari? E até o Amém. próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Até logo. Foi ótimo. Foi lindo, eu amei. Menina, foi neve, não foi? Ai, que delícia. Gente, já 40 minutos, tá vendo? Tu vê?